estudantes da educação de jovens e adultos, como vocês estão? Família, estão bem? Professoras, vice-diretoras, diretoras, todo mundo em casa se cuidando? Estamos nós aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, né? Reunidos à distância. Então vamos lá. Cada vez que eu penso numa aula para vocês, eu me encho de inspiração. Vocês são muito inspiradores. Eu fico pensando o que eu queria contar para vocês, como que eu queria começar a aula, e eu trouxe algo bem especial. Eu trouxe algo ligado às nossas subjetividades, ligado àquilo que a gente é, a nossa essência, as coisas que a gente acredita, o nosso jeito de ser. E para sensibilizar, para a gente falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa. Conhecem? Olhem bem a imagem dessa senhorinha aí, olhem o nome dela, quem sabe vocês lembram. Essa é a Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Conhecem? Não? Esse nome tão longo? E esse rosto? Não lembraram? Não trouxe nenhuma recordação? Trouxe? Sabia que iam lembrar, porque eu já vi gente que teve aula sobre Cora Coralina. Essa escritora, Cora Coralina, maravilhosa escritora de poemas, de contos, que levou uma vida para descobrir que podia sim ler e escrever. Vocês já viram essa história, né? Cora Coralina passou por dificuldades muito grandes, porque o pai dela não acreditava que mulher pudesse ir para a escola, e ela queria muito. Ela precisou casar, ter filhos, trabalhar, ficar viúva para conseguir realizar o sonho de aprender a ler e escrever e se tornar essa escritora maravilhosa do estado de Goiás. Linda! E por que eu trouxe ela? Porque um dos poemas, ela tem muitos poemas, muitos contos, mas um dos poemas especialmente tinha muito a ver com o que eu queria dizer para vocês. E que a gente vai usar nessa aula. Vamos lá? Eu trouxe uma conversa que fala sobre saber viver. Tudo a ver com esse momento, né? Olha o que Cora Coralina diz pra gente. Vamos escutar? Quem quiser acompanhando com a leitura, quem quiser fechar os olhos e escutar, vamos junto. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Ai, não é lindo? É Cora Coralina dizendo pra gente que saber viver é saber viver cada momento. Não é ficar fazendo planos a longa distância, não. É viver com intensidade. É abraçar, é acolher, é sentir, é chorar, é dar risada. Saber viver é viver. Não é ficar pensando, ai, quando eu tiver, quando eu conseguir, se um dia, nada disso. E pensando em tudo isso, eu trouxe imagens que também tem muito a ver com isso. O quanto a gente precisa aprender, e por isso é tão subjetiva essa conversa, aprender a olhar as coisas com simplicidade, olhar o que ela tem de mais simples. Olha as 3 imagens que eu trouxe aí. Na minha cabeça, e eu quero ver se vocês também pensaram isso, eu pensei em três situações quando eu escolhi essas imagens. Mas talvez vocês pensem em outras. Por isso que é tão individual, tão de cada um, saber viver. Eu trouxe a ideia de um dente de leão. Essa florzinha, dente de leão, é mato. Já teve, acho que muita gente trata ela como erva daninha, arranca do jardim. Eu já gosto de pegar um dente de leão para soprar. É irresistível para mim enxergar um dente de leão no meio do quintal e não arrancar para soprar. E essa plantinha que passa despercebida por tanta gente, ou até passa como incômodo, tem gente que já descobriu, tem pesquisas que mostram que ela tem potencial vitamínico, que ela tem inclusive potencial medicinal, são estudos, alimentício,
Olha só. E a gente olha para ela e não dá nada, né? Um matinho ali. E olha a simplicidade dela, um ventinho. E ela leva sementes numa distância. Não é maravilhoso? Simples, mas de uma beleza. Do outro lado é um filhote de passarinho recém-coberto de penas. E olha a mão aberta, que acolhe, mas ao mesmo tempo diz: pode ir, pode voar. Eu pensei em liberdade. Pensei, isso que é ser livre. Se eu quiser ir, se eu quiser eu fico, né? Olha que bonito. E a última imagem, que tem a ver com beleza, com natureza, com tudo que isso que compõe a nossa vida. Eu escolhi também esse serzinho tão delicado, tão frágil, mas ao mesmo tempo uma força de bater asas numa velocidade para se manter planando no ar assim, numa posição por muito tempo. Não é bonito? Pois é, eu trouxe tudo isso para compartilhar com vocês. E pensando em tudo isso que a Cora Coralina nos faz pensar no poema dela, que a gente tem que saber viver, eu trouxe também uma descoberta que eu fiz essa semana. Eu descobri o significado da palavra companhia. Um significado de origem da palavra. E eu tinha que trazer para dividir com vocês, porque achei que estava tudo muito relacionado. A palavra companhia é formada por duas palavras em latim. A palavra cumpanis. É um latim vulgar, não é um latim muito diferente assim do antigo. Ele era um latim mais usado entre os povos antigos. E a simbologia, o significado de cumpanis, se a gente traduzisse para como a gente fala hoje, seria dizer com pão. Quer dizer, andar com pão era para compartilhar, para dividir, para estar junto. Então, quem tinha pão compartilhava, partilhava. Cumpanis é companhia, porque a gente anda junto. Não é lindo? Tudo isso para que a gente aproveite esse momento em boa companhia. Eu e vocês, sozinhos ou não, lá em casa, com a família, mas que a gente valorize todos esses momentos, todos esses elementos, ok? Isso não está longe do nosso assunto de língua portuguesa, não. Já vamos chegar lá. Mas tudo isso é importante para a gente fazer uma reflexão antes de começar. Eu gosto muito disso, vocês já me conhecem. Há algumas aulas atrás, a gente conversou sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, lembram? Linguagem verbal usa palavras, linguagem não verbal não usa palavras, usa imagens. Mas a gente usou esses dois elementos para trabalhar o gênero textual cartaz. Lembram-se? A combinação de imagem verbal com não verbal pode formar um gênero cartaz. É muito utilizada no gênero cartaz. Até algumas pessoas elaboraram cartazes sobre campanha de prevenção. Lembram-se para a gente colocar na nossa casa, enfim. Por que a gente está relembrando isso? Porque eu acho bem importante a gente pensar sobre a importância de ler. Quando a gente pensa na palavra ler, no saber ler, a gente imagina diretamente que é transferir um código para uma palavra, como se a gente decodificasse, como a gente desvendasse o mistério daquele código. Eu escolhi letras de diferentes formatos aí, ó. Diferentes formas, escrita a mesma palavra, ler, com diferentes símbolos. Ler é isso, é pegar um símbolo e compreendê-lo e entender a mensagem que ele passa, e entender o seu código. Para isso, eu não preciso só de letras, eu também posso fazer com imagens. Vamos fazer um exercício mental, assim, não vamos nem registrar ainda sobre isso. E voltando à ideia do saber viver e saber ler, entendendo imagens, eu trouxe para vocês um assunto que está no nosso momento aí, que é o da pandemia, né, do coronavírus, mas eu pensei assim, como será que cada um lê uma imagem a partir das suas próprias necessidades? O que será que a gente entende?
Então eu vou dizer para vocês o que eu pensei, mas antes eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Cada imagem tem uma mensagem que eu entendi. Vamos ver se vocês entendem a mesma? Se a gente tiver imagens que coincidem, a gente chega na conclusão que sim, a gente pode decodificar, fazer leituras que não são só de palavras. Vamos lá? Muito bem. As nossas imagens vão aparecer numeradas. Então, são 10, lembram lá? 10 possibilidades de lidar bem com essa pandemia. Tá? 10 coisas que a gente precisa saber sobre essa pandemia. Então, vamos lá. A primeira, essa primeira imagem. O que veio na cabeça de vocês? De ideia. Olha o que veio na minha. Amor. Será que coincidiu? Segunda imagem. O que você imagina quando você olha isso aí? Que ideia você tem dessa? Que leitura você faz dessa imagem? Olha a leitura que eu fiz. Fé. E essa? Essa tá fácil. Difícil a gente não ler a mesma coisa. Água. E a próxima? Também tá fácil. Podemos usar sinônimos, mas a gente tá falando de comida, alimento. E a próxima? Também. Sono, dormir. Sexta questão. Essa é um pouquinho mais difícil. O que será relacionado à pandemia que seria importante que a gente considerasse nesse momento? O que precisamos? Ar. Não tinha como eu representar o ar. Aí eu peguei uma imagem de céu, de nuvem, né? Que é o ar ali se movimentando, a gente percebe pelas nuvens se movimentando. Outra. Essa é fácil. Essa imagem, a leitura é certeira. Paz, tenho certeza que vocês acertaram. Próxima. Fácil também. O que precisamos? Amigos, amizade. O que mais? Família. E essa? Sim, saúde. Todas essas imagens a gente fez um exercício de leitura. E é aí que a gente precisa entender, então, que ler imagens é uma forma também de decodificar mensagens, de compreender, de fazer uma leitura, ok? O que a gente vai estudar hoje tem a ver com imagens, mas tem a ver com um complemento sobre as imagens. Para que não aconteça que as pessoas olhem para a imagem e entendam cada uma de um jeito, o que a gente vai conversar hoje é sobre os textos que acompanham algumas imagens, tá bom? Então vamos prestar atenção. Primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Peguei uma reportagem, uma publicação do jornal sobre Cora Coralina. Essa publicação, na verdade, foi uma carta que o Carlos Drummond de Andrade escreveu para Cora Coralina e que foi publicada nesse jornal. Mas o elemento que eu quero trazer para vocês está bem relacionado à imagem. E está ali, ó, abaixo da imagem. Enxergam? Eu vou ampliar para a gente ler, tá? Então, ampliando a imagem e a informação que está lá embaixo. Essa informação que está ali embaixo, esse pequeno texto, breve texto que está ali, é o assunto da nossa aula de hoje. Para evitar que as pessoas leiam a imagem que está relacionada a um texto e que tirem conclusões próprias, algumas imagens recebem essa informação chamada legenda para que a gente compreenda melhor o texto. Essa legenda aqui, ó, mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude, é, na verdade, um pedacinho da reportagem, da carta do Carlos Drummond de Andrade. Por isso que está até entre aspas, porque ela foi tirada do texto para colocar ali. Alguém quis dizer assim, presta atenção na imagem, porque tem tudo a ver com isso que o Carlos Drummond falou sobre ela. Ok? Vamos ver mais uma? Outra legenda. Mais uma reportagem num outro jornal, aqui contando do momento da morte, né, da data da morte de Cora Coralina. A imagem de Cora Coralina, já localizaram a legenda? Isso mesmo, abaixo da imagem, né, subscrita, como a gente costuma dizer. O que diz nessa imagem? O que diz nesta legenda?
a poesia simples e lírica na obra da escritora. Então essa informação, junto da imagem, é também um trechinho que tem a ver com o texto, para a gente querer mostrar para ela, ou mostrar relacionado à imagem dela, que era uma homenagem. Ok? Vamos ver mais um? Outra imagem com uma nova legenda. Essa aqui é a casa onde viveu Cora Coralina. Olha que importante a legenda abaixo para a gente entender o que queriam dizer sobre essa imagem. Então, olha só. A Casa Velha da Ponte, onde viveu Cora Coralina, na cidade de Goiás, virou o Museu Cora Coralina. Então, a imagem com a legenda se combinam para a gente entender o uso dela aí. Ok? Vamos analisar mais uma. Então, a legenda é essa que eu acabei de ler. Próxima imagem. Lá perto da Casa Velha, eles construíram, e colocaram uma imagem, uma estátua de Cora Coralina sentada num degrau. E essa imagem fica bem próximo da casa ali e foi colocada em homenagem a ela, pelo prefeito. Mas recebeu, por conta da pandemia, uma máscara. E aí foi publicada num jornal. E aí olha como é que ficou a legenda nesse jornal. Estátua de Cora Coralina ganha máscara para simbolizar a necessidade de prevenção ao coronavírus na cidade de Goiás. Interessante, né? Então a legenda, ela ajuda a gente a compreender a imagem, mais especificamente no interesse de quem a publicou. Certo? Quando quem pôs a imagem lá num site, num jornal, numa revista, pensou, quero que todo mundo olhe isso na imagem. E aí a legenda embaixo tem essa função. Estão entendendo? Então a legenda, que é esse gênero textual que vem abaixo da imagem, ele sempre é acompanhado de uma imagem, ela tem a função de explicar, de trazer novas informações específicas sobre aquela imagem. Ok? Muito bem. Como a gente sempre faz, a gente entende, registra e compreende o que é cada um desses gêneros. Então, legenda. Nesse caso, legenda de fotos. As legendas são textos explicativos, breves, curtos, que acompanham uma imagem, descrevendo ou comentando as informações presentes na imagem. Certo? Muito bem. Falamos especialmente de legenda de fotos, que aparecem publicadas em jornais, em revistas, até em sites, certo? Em jornais online. Mas existem legendas que são históricas e que vêm de outros portadores de texto, outros gêneros, não sei, também dentro de outros gêneros textuais. Então, o primeiro, vamos ver quem reconhece, esse é do meu tempo. Ó. Lá na década de 70, tinha uma coleção de figurinhas que se chamava Maré. Fazia parte daquela coleção de álbuns ali. É uma história muito bonita, a história de um casal de namorados norte-americanos que depois transformou-se num grande empreendimento, esses álbuns aí. Foram publicados em jornais, essas figurinhas, e vieram até para o Brasil, Foram para muitos países. Alguém lembra dessas figurinhas? Elas têm justamente essa característica, uma legenda para a gente entender a imagem. Sempre vinha assim, ó, amar é partilhar uma pizza em frente à TV. Olha lá a mensagem embaixo. A outra, amar é ter toda a paciência do mundo. Amar é acreditar em milagres. Se a gente só olha a imagem, a gente não pega essa informação direto. Então a legenda vem justamente para isso, para a gente compreender o que aquela imagem tem de informação que só o olhar não identifica. Tem que pensar algo mais, ok? Onde mais aparecem legendas? Então nós já falamos em legendas de fotos que são publicadas em jornal. Atualmente, elas também vêm em fotos nas redes sociais, como no Instagram, no Facebook, por exemplo, Existem até, se vocês... Quem gosta de publicar fotos no Instagram, existem até pessoas que se dedicam ao trabalho a criar frases prontas só para virarem legenda de fotos do Instagram. Vocês acreditam? Sim, existe. Essa aqui, ó, é uma foto de uma empresa que faz turismo em Fernando de Noronha e que publicou no Instagram a foto da praia e pôs essa legenda ali, ó. Eu ampliei para a gente conseguir ler. Praia do Sancho, Fernando de Noronha,
Desculpe, vou ler de novo que a professora se atrapalhou. Praia do Sancho, Fernando de Noronha. Lá no blog tem várias dicas para você conhecer esse pedacinho do paraíso brasileiro. Viu só? Então, é uma publicação no Instagram, mas eles têm um blog que vendem informações ou divulgam informações sobre esse lugar. E a legenda complementa o olhar para essa praia aí. Interessante? Tem mais. Conhecem essa artista? Então, essa menina, acho que ela fez Chiquititas, se não me engano, né? Ela é famosa, acho que é Larissa Manoela o nome dela. Ela é famosa porque as melhores legendas são publicadas por ela. Todo mundo comenta isso no Instagram. As melhores legendas do Instagram, a Larissa Manoela é a campeã. Olha o que ela põe nessa aí. Eu gostei muito dessa foto e olha a legenda dela. Nunca perca o sorriso que dá vida ao seu rosto e paz à sua alma. Olha que legenda curiosa. Ela colocou uma informação muito além do que a gente vê só na imagem. Mas quando a gente lê a informação, tem tudo a ver com a imagem. A legenda cumpre essa função de trazer para nós algo que a imagem sozinha não pode garantir. A gente precisa pensar um além do que ela expressa, do que ela mostra, do que ela representa. Então nós analisamos que são textos breves, que aparecem junto a fotos, junto a imagens e que trazem informações além do que a imagem mostra. Podem aparecer publicadas em revistas, em jornais, em álbuns de figurinha, em redes sociais. E quero mostrar para vocês, circulei ali onde está a legenda para vocês localizarem, mais um gênero textual muito contemporâneo, muito atual, que usa legendas também. Esse é até divertido. Os memes. Os memes são gêneros textuais que se espalham rapidamente. Muito fácil, viraliza é a expressão que é usada. E eles têm esse tom engraçado, divertido, de fazer humor com alguma coisa que é corriqueira, que aconteceu com alguém. E que todo mundo sabe, todo mundo entende, né? A não ser quem não teve contato com aquela informação. Mas como é algo que foi divulgado amplamente, faz muito sucesso e se alastra muito rápido. Esse é o meme usando o personagem do Chapolin Colorado. E aí esse personagem, que está numa outra situação, mas a foto dele tem tudo a ver com o que escreveram. Olha só. Cuidar da casa é lavar as coisas e depois ficar com dó de usar porque está limpo. É um meme, é divertido. Quem limpa a casa, quem lava louça, essas coisas, sabe que é bem isso mesmo. A gente limpa tudo e depois fica com dó de usar porque está tão limpo, né? Eu sou assim com o banheiro, não quero que ninguém use meu banheiro, que eu limpei. E é um meme por quê? Porque as pessoas se identificam com essa informação, né? E a legenda completa a imagem. A legenda está embaixo, mas ela também tem um pedacinho lá em cima, só para poder distribuir ali na imagem, mas ela é essa composição, ok? Trouxe outro meme. Esse outro personagem aqui é os Simpsons, já devem ter visto também. Nesse meme, olha também, super atual. Já tomei meu banho e me arrumei para caso alguém queira me convidar para uma videochamada. É também um meme. Aqui a legenda foi colocada lá em cima. A combinação da imagem, que não tinha nada a ver com isso, mas alguém achou essa imagem do personagem e pensou na situação que todo mundo está vivendo de videochamadas e fez essa combinação. Legenda combinada com a imagem. Ok? Então a legenda, mesmo estando em outro lugar, é essa informação breve. Muito bem. O que a gente está falando sobre as legendas é que elas não mostram só o que aparece na imagem. A gente olha o que aparece na imagem. Então, é sempre uma pergunta que você faz na hora que for pensar em analisar uma legenda ou em produzir uma legenda. O que aparece na imagem? Você enxerga, você compreende? Muito bem. O que não aparece, mas é possível entender. Então, primeiro a gente identifica o que aparece na imagem. Depois a gente identifica o que não aparece, mas eu posso pensar sobre isso. E por fim, em que portadores de texto essas legendas poderiam ser publicadas, poderiam circular, as pessoas poderiam ter acesso a ela. Então esses três aspectos é que eu analiso quando eu observo
ou vejo, leio uma legenda, ou penso em produzi-la, ok? Vamos fazer esse exercício? Nós não vamos registrar ainda, tá? Nós vamos só falar. Olha essa imagem. Prestem bem atenção nela. O que aparece na imagem? Tá todo mundo vendo? Uma pessoa usando máscara. De óculos. Muito bem. Mais alguma coisa? Alguém observa? Olha o que eu observei, que talvez vocês não tenham notado, mas que é além do que está ali. Pessoas que usam óculos e precisam usar máscara sofrem com as lentes embaçadas. Vocês tinham notado que a lente do óculos dessa pessoa estava embaçada? Então, a legenda, ela traz uma informação que pode passar despercebida ou que alguém não tenha reparado. Certo? Onde eu publicaria isso? Num site, num jornal, numa revista, porque seria uma reportagem sobre, né? Vamos para o próximo. Olhem bem, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Lá tem uma informação numa faixa que foi colocada nesse lugar. Essa água vai faltar na sua torneira. Prestar atenção lá? Muito bem. O que será que a gente escreveria? Observando o que já tem na imagem, o que não está ali, mas pode ser dito sobre ela. E onde essa legenda com essa imagem iriam circular. Olha só. A estiagem deixa a represa do Passaúna com volume de água bem abaixo do normal. Então, tá aparecendo ali que a represa está abaixo, mas se eu não falar, se eu não colocar na legenda, as pessoas não vão prestar atenção no quanto está mesmo, olha, recuada essa água, né? Está abaixo do nível normal dela. Próxima. Essa dói até de olhar, né? Pensaram? O que está visível, o que não está visível, mas pode ser dito. Olha o que eu escrevi. Os estados do sul do Brasil terão temperaturas abaixo de 0 grau nesse inverno. Não está dito ali, mas geada acontece quando? Quando baixa muito a temperatura, não é? Legenda. Mais uma. Essa tem também tudo a ver com este momento. Olha lá. Pensaram? O que está visível, o que não está visível, mas pode ser dito sobre essa imagem. A pandemia do novo coronavírus criou uma nova modalidade de ensino. Não é? Não tem tudo a ver com o que a gente está vendo ali? Aprender agora usando outras ferramentas? Então, a legenda aliada à informação da imagem. Ok? Então, o que a gente prestou atenção? O que aparece na imagem, o que não aparece na imagem, mas é possível entender, e em quais portadores de texto essas legendas poderiam ser publicadas? Então, sempre que a gente presta atenção em todas essas informações, a gente está produzindo ou compreendendo uma legenda. Ok? Muito bem. Vamos para uma atividade? Caderno, lápis, borracha, caneta e vamos registrar. Primeiro, o que significa o gênero legenda? Qual é a sua explicação, o seu conceito? Vamos registrar lá um tempinho.
Vamos lá? Legenda é um texto explicativo breve que acompanha uma imagem descrevendo ou comentando as informações, ok? Registrado? Vamos para uma atividade. Então, o que eu quero nessa atividade? A gente vai produzir legendas agora. Então, vocês vão precisar copiar o que eu estou pedindo ali, o número 1, observe as imagens com atenção e elabore uma legenda para cada uma. Vão colocar as letras de cada imagem, são 5 imagens, então você vai colocar letra A, vai calcular ali 3 linhas é suficiente, 1, 2, 3 e vai registrar. Letra B, de novo, 1, 2, 3 linhas. Letra C, 1, 2, 3 linhas. Aí letra D, 1, 2, 3 linhas. Letra E mais 3 linhas, ok? Registrando essas letras, na sequência agora vocês vão observar, observar as imagens. E aí, inspirados nas imagens, é que vocês vão pensar uma legenda para cada um. Vamos lá? Vamos copiar? Então, um tempinho para a gente copiar.
Conseguiram? Essa foi uma atividade que deu trabalho, né? Então eu só vou contar para vocês como é que eu pensei. E aí, quem não conseguiu terminar durante a aula, depois com calma pensa. Se conseguir acessar o YouTube, olha no YouTube. Se não, pede para a professora para poder mandar as imagens para você de alguma forma e você tentar pensar. Ou cria imagens, pega imagens da sua revista, de um lugar aí e elabora a sua legenda, ok? Então vamos lá. Olha o que eu pensei para a primeira imagem. Lembram da torneira? Eu escrevi assim: com a falta de chuva, a companhia de saneamento começará rodízio no abastecimento de água. A imagem não está falando isso, mas eu quis dizer para além da imagem. Olha a minha segunda opção. Uso de máscara de proteção contra o coronavírus é obrigatório. Não está na imagem, mas eu quis falar algo que a imagem poderia representar. As aulas da EJA continuam mesmo com o distanciamento social. O que está acontecendo entre nós? Estão mostrando lá a gente fazendo aula, mesmo não presencial, não estando na escola. A última. O frio será rigoroso nos próximos dias. Também parecida com aquela da geada. E a última. Lavar as mãos com água e sabão é a melhor prevenção contra várias doenças. São ideias, né? Pensa que ideias você gostaria de fazer para as suas legendas, ok? E a nossa aula se encerra aqui. E eu quero me despedir com a imagem do dente de leão. Essa florzinha tão simples, tão ali no cantinho dela, que nem tem tanto valor para as pessoas no olhar, no dia a dia, mas que tem uma beleza, uma simplicidade e um valor assim, que a gente nem presta atenção, né? Que a gente não considera e precisa começar a ter esse olhar. Fiquem bem, se cuidem, aproveitem as aulas, todas elas, e a gente se encontra logo logo. Feito? Fiquem bem. Tchau!